livro de Neemias, capítulo 2. Vamos estar lendo aí dos versículos 11 em diante, versículo 11 a versículo 17, que nos diz, versículo 11: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhe disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e estabeleceram as mãos para a boa obra. Amém? O título dessa mensagem é Fechando as Brechas. Aqui no capítulo 1, ali no começo, ele fala que Neemias ele conseguiu a autorização do rei para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a gente começa a olhar assim diante de uma tarefa. Que tipo de confiança teria de ter um homem para executar essa tarefa? Qual teria que ser a atitude dele diante de toda a vergonha que esse povo estava passando? Às vezes assim, amadas, às vezes ao lermos os textos bíblicos que a palavra de Deus vem falar no nosso coração, nós esquecemos de observar o preço que os personagens principais eles pagaram, né, por sua participação na história. No caso aqui de Neemias, ele trocou seus propósitos de vida, né, a segurança, pelo perigo, pelas ruínas. Mas o contexto aqui diz que em 52 dias os muros foram restabelecidos, os muros foram reerguidos. Aí a gente pensa assim: será que ele era do tipo super-homem? É claro que não. Ele era um homem de caráter, e ele era um homem de uma integridade admirável. O cristão é alguém chamado para ser esse tipo de pessoa. Amém? Realmente tão fraco. Nós somos chamados para sermos novas criaturas. Amém? Amém. Então nós somos chamados para executarmos grandes obras. Pode falar isso para o pessoal que está perto de você: olha, nós somos chamados para executar grandes obras. Amém? Neemias tinha uma confiança em Deus de forma a compreender que o poder não era dele, que o poder vinha do Senhor, né? Neemias tinha um caráter tão firmado no Senhor, e isso fez com que ele se fortalecesse em meio às dificuldades que ele enfrentaria. E olha que ele enfrentou muitas coisas. Em meio às pressões, né, à sua volta. Mas
Mas Neemias, ele tinha um coração determinado, ele tinha um coração convicto, ele tinha certeza no que ele queria. E nós precisamos ter isso. Então, a reconstrução dos muros. Aqui, pelo pecado, os muros de Jerusalém haviam caído. Os seus moradores haviam sido levados ao cativo de volta para a terra, para a sua terra por aproximadamente, eu estive lendo o relato da história, por aproximadamente 100 anos. E a cidade estava aberta. Os seus muros, nós lemos aí, estavam caídos, as portas estavam queimadas, a cidade estava em vergonha, porque os inimigos haviam tomado posse da cidade. E esses inimigos chamavam os moabitas, os amonitas, os asdoditas, e eles impediam as obras do Senhor, as reformas, as mudanças que fossem feitas. Eles trabalhavam contra, e eles estavam dentro da cidade santa, com toda a sua idolatria, com os seus costumes, e o nome de Deus não era glorificado através daquele povo. E hoje, assim como nós vivemos em cidades modernas, nós não avaliamos a importância dos muros aqui na época, que a prioridade, por exemplo, hoje, dos nossos governantes aí são muitas, Hoje, construir viadutos, pontes, túneis, porque o nosso problema hoje está se agigantando também em termos de trânsito, Mas na época da Bíblia, a coisa mais importante para um governador era fortalecer a sua cidade, era reforçar os muros ao redor da sua extensão, pois a primeira coisa que os inimigos iriam tentar fazer era derrubar os muros. Tem até uma menção lá no Salmo 51, 18, que Davi, ele diz assim, ele ora para que edifiquem os muros de Jerusalém. Então a cidade murada, ela possuía distinção, ela era capaz de defender-se dos inimigos. Os muros eram um sinal de separação, também um sinal de segurança. Os muros demarcavam os limites. E aí o versículo 17, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. No finalzinho do versículo 17, esse opróbrio significa vergonha, significa desonra. Mas aí a gente pega esse contexto e traz para a nossa realidade como igreja nos dias de hoje. A igreja de Jesus foi colocada no mundo para ser testemunha. Amém? Amém. Atos 1:8, Jesus diz que sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Mateus 5:13, Jesus diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então assim, a igreja precisa estar rodeada. De que forma, pastor? Do muro da separação do mundo. Do muro da separação dos ataques de Satanás. O muro da separação dos costumes que o mundo tanto tenta seduzir as pessoas. O muro da separação do espírito do mundo. O muro do conformismo com o mundo. O muro que demarca os limites. Tiago 4:4, a Bíblia diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se
Deus, Tiago 4,4. E eu vejo, amado, por não entender o que significa a separação, a tendência atual é de derrubar os muros e se igualar ao sistema que o mundo tanto tenta implantar. E quando a igreja, muitas vezes, no intuito de alcançar os perdidos, aqueles que estão lá fora, se torna igual a ele, ela perde o seu impacto sobre o mundo. Que a Bíblia diz que o cristão tem que ser diferente, não pode ser igual. Os costumes têm que ser outros, porque nós não somos pagãos. Jerusalém aí já não era testemunho, era antes disso testemunho para as nações, para o mundo. Aqui já não era mais, E o mais triste de tudo é que às vezes a gente vê muita gente cooperando para que isso aconteça, demolindo os próprios muros e dessa forma estão perdendo as características e destruindo a sua defesa. Separação do mundo não quer dizer isolamento. João 17,15, o próprio Jesus disse: não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. João 17,15. Não peço que eu os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Separação é contato sem contaminação. Essa é a grande diferença. Muro, nos atuais dias, significa santidade. E santidade é essa separação, essa perversidade, essas imoralidades, todas essas dádivas. Jesus teve contato com todo tipo de pessoa. Jesus teve contato com todo o meio social. Mas Jesus, ele não se contaminou. Você precisa ter contato com todos os meios, mas você tem que ser diferente deles. Deus não te chama para ser igual. Se for igual, torna-se aos muros caídos de Jerusalém opróbrio, vergonha. Deus não nos chama para isso. Tem que ser diferente mesmo. Fala com a pessoa que está perto de você, tem que ser diferente mesmo. Senão o negócio perde a validade, irmãos. Então, olha assim, a gente precisa ter muitos amigos, precisa conhecer a cidade. O que não pode é ser igual a eles. Quando daqui a pouco você vai querer pular carnaval junto com eles, isso não dá. Deus não vai estar lá, e o inimigo vai te pegar. É os muros da separação da santidade que precisa estar à nossa volta, Por isso que o próprio Jesus fala lá em Lucas 7,34, nós vemos que Jesus, ele foi amigo dos publicanos, amigos de pecadores, Então, quando os muros da separação da nossa vida, eles vão abaixo e os princípios do mundo entram, acaba se perdendo os marcos de Deus, acaba se perdendo a identidade de Deus. Por exemplo, quando isso acontece, o casamento muitas vezes se torna leviano, uma simples busca de interesse. Casamentos são desfeitos da mesma forma como começaram. Daí entra a solução atual, o divórcio. A solução não é essa. Quando os muros, quando nós não estamos protegidos pelo muro da santidade, o dia do Senhor passa a ser ignorado. A pregação se torna leve. O pecado deixa de ser encarado como uma afronta a Deus.
O povo passa a rejeitar os padrões divinos, porque tudo isso é brecha. E dão-se mais ouvido às brechas do que à palavra de Deus. Então, o cristão tem que estar protegido pelo muro da santidade. Assim como eu estava falando, o dia do Senhor, ele passa a ser substituído por um monte de coisa. O padrão de decadência passa a ser substituído pela moda. Não é isso que a gente vê? Padrão da decadência moral, da decadência verbal, de comportamentos, imoralidades, quantas coisas. Às vezes, quem sabe, na vida, os muros estejam rachados, e por essas rachaduras acaba se infiltrando coisas que desagradam a Deus. E Neemias, para fazer diferença, para reconstruir os muros, ele sofreu muitas provações, ele sofreu muitos descasos, zombarias, ataque do inimigo. Ele foi caluniado, ele foi traído. Muitas vezes, quando a gente toma posição de servir a Deus e ter uma vida com Deus, você tem recebido ataques, você se posicionado. É mais fácil andar na perdição do que andar em santidade. Não é assim que acontece? Então, quando a gente começa a entender algumas coisas, irmãos, e Neemias aqui, ele declara ao povo a vontade de Deus, está aí no versículo 17, e apela a eles dizendo: edifiquemos os muros de Jerusalém. Os muros não precisavam ser construídos novamente, irmãos. Eles já estavam, só era preciso reparar, reforçar, fechar as brechas. Quando um cristão cai em pecado, a primeira coisa que Satanás faz é colocar dúvida no coração dele sobre a sua própria salvação. Você nunca foi salvo. E com essa estratégia ele consegue destruir muitos, jogando no chão, não tem mais jeito, sem ânimo de recomeçar. O povo de Jerusalém estava assim, desanimado. Mas quando Neemias declarava a vontade de Deus, imediatamente o povo disse aí no versículo 18: levantemos e reedifiquemos. Então, com os muros erguidos, o inimigo fica do lado de fora. Então, se o inimigo fica do lado de fora, a gente precisa entender muitas coisas. Muitas vezes estão querendo levantar os muros. As pessoas falam assim: mas pastor, eu vou consertar minha vida. Como disse o filho pródigo: levantar-me-ei e ter com meu pai: pai, pequei contra ti, contra os céus. Então, pode ter certeza que Satanás vai tentar desistir desse propósito. Satanás vai tentar desistir de você ter uma vida com Deus, porque ele vai saber que você está sendo rodeado pelos muros da santidade, os muros do Senhor, os muros da santificação. E tem até aqueles que, quem sabe, até vai rir de você. Vai dizer: afinal de contas, para quem fazer isso? Afinal de contas, você é muito fraco, você não tem coragem, Deus não está se importando com você. Quando alguém está querendo viver uma vida que agrada a Deus, ele realmente vai ser motivo de zombarias. E o inimigo muitas vezes vão tentar
ele vai tentar provocar de diversas formas. Por exemplo, quando um jovem aí declara que deseja ter essa vida com Deus, né? Alguns amigos aí à sua volta vai querer rir dele, vai se escarnecer dele. Quando alguém está querendo voltar atrás, colocar padrões em sua vida, vai sofrer perseguição, muitas vezes. Sabe por que muitas vezes encontramos, às vezes, pessoas isoladas, de todas as formas, né? Pelos cantos, com poucos amigos? Às vezes é porque estão querendo levar a sua vida com Deus a sério. Né? Agora, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Amém? O próprio Neemias, ele deixa claro isso. Neemias sofreu muitas perseguições, muitos ataques. Não foi somente isso. Neemias foi traído. E a intenção do inimigo é sempre afastar você de Deus, nos afastar de Deus. Essa é a obra dele. Aí você toma uma posição, ou você dá ouvidos a ele, ou você segue firme na fé que você tem escolhido. A quem tem dado ouvidos, quais são as brechas que precisam ser reparadas? Quantas brechas, às vezes quantas legalidades, às vezes até com uma das melhores intenções, mas vão sendo dadas ao inimigo. Quantas coisas, amadas, às vezes vão acontecendo e você não vai entendendo o porquê e o para quê. E às vezes na caminhada a gente começa a reparar tantas coisas. Tem coisas que poderiam ser evitadas pelo simples fato de tomar uma posição e fechar a brecha, pelo simples fato de não deixar Deus estar minando a vida. A gente vê até hoje, eu falei aqui na escola dominical, a gente vê muita frase que está moderna hoje, a expressão, liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão. Será que Deus não tem liberdade de se expressar? Cadê o direito de Deus ordenar? Onde é que está? Cadê o direito de cumprir os mandamentos de Deus? Onde é que está? Tem direito para tudo hoje, né? Direitos humanos, direito dos homossexuais, direito da natureza, direito para tudo. O povo tem tanto direito que se perdeu nos direitos e é escravizado pelo diabo. Aí Neemias chega e fala assim: é hora de fechar os muros. Tem expressão de liberdade, mas essa liberdade não é em favor de Deus. Essa expressão de liberdade é em favor do pecado, que separa o ser humano de Deus, trazendo vergonha, trazendo desonra, trazendo desgraça. Por isso é esse descaso que está ali. Gente que só se preocupa em ganhar dinheiro. E a vida com Deus, como é que está? Onde que Deus está na tua vida? Então é essa. Hebreus 12:14, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu vejo assim que a santificação, o meu entender, parece que é mais importante do que a fé. Porque ele fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem santificação, ele diz assim: ninguém vai ver. Ou se separa ou nada feito. Não tem esse negócio de viver o meio termo. O meio termo já chama-se pecado. Deus escreve a sua palavra, Deus dá as suas ordenanças, e cabe a cada um de nós buscar viver esses princípios. Não importa se o mundo inteiro vive contra. Para isso que existe a igreja. A igreja, ela é a guardiã da palavra de Deus. Se não fosse a igreja, esse mundo já teria
sido arruinado completamente. E você é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você é chamado para ser diferente, vivendo vida de santidade, um homem ou mulher inclinado para os princípios do Senhor, vivendo os padrões do Senhor, não misturado, indefinido, sempre misturado com as coisas lá de fora. É preciso colocar sempre Tiago 4,4: infiéis, não compreendeis que a amizade lá de fora é inimiga de Deus? Cuidado com os inimigos da tua alma. Aqueles que são amigos, quando você começa a conhecer o Evangelho, você vai ver que eles estavam mais para inimigos do que para amigos, porque eles estavam indo para a desgraça e levando junto. Estava indo do lado torto, do lado errado, e o povo caminhando atrás. E nós somos chamados para reparar isso. Os muros que estavam caídos, irmão, a cidade estava em desonra, em vergonha, estava uma desgraça. O próprio versículo 17 então lhe diz: estáis vendo a miséria em que estamos? Estáis vendo a miséria espiritual que muita gente está vivendo no dia de hoje? Vivendo não faz de conta, vivendo não faz de conta que eu ouço, que eu obedeço, que eu sigo. Então assim, em meio a zombaria, ataques, calúnia, traição, a obra do Senhor foi completa em 52 dias. Nós estamos aqui num processo de querer buscar e viver essa vida nova com Deus. Você está aí no capítulo 2, né? Se você olhar no capítulo 1, no versículo 4 em diante, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, Neemias 1,4, né? Assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e diz: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e lá os ajuntei e o trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e te dá mercê perante este homem. Mas, quantas coisas que a gente... eu vejo assim que Deus, Ele quer fazer coisas novas. Não importa o que foi feito, o que você fez, deixou de fazer, ou como você está, Deus, Ele não aceita de volta. E para que isso não continue os ataques do maligno, é preciso fechar
as brechas, mediante a nossa confiança, mediante a nossa fé. E tudo isso para mim de volta é o arrependimento. Senhor, eu quero buscar essa vida nova contigo, Deus. Porque a conversão é sair do reino do nosso mundo para o reino de Deus. Neemias foi chamado para retificar. E nós somos chamados para reconstruir a nossa vida com Deus a cada dia. Então, quais têm sido as brechas que têm acontecido na sua vida? Não se preocupe se ao consertar, sofrer ataques do inimigo, sofrer muitas coisas. É preciso ter convicção naquilo que você crê. É preciso ter certeza que Deus, Ele é poderoso e pode fazer algo novo. Quantas brechas, às vezes continua ouvindo a palavra e continua dando brecha. O Senhor nos traz hoje aqui porque Ele quer reparar essas brechas. Por onde tem infiltrado essa legalidade que Satanás acha que tem na sua vida, senão pelas brechas que você mesmo tem dado. É hora de reparar isso. Nós precisamos orar a Deus essa noite para reedificar, para reconstruir a nossa caminhada com Ele. Você está disposto a isso? Amém? Nós precisamos orar a Deus para que o Senhor nos ajude a manter de pé os muros da santificação. Quando isso acontecer, Deus irá mudar a nossa sorte. Quando isso acontecer, Deus irá mudar a nossa vida. Tenha sempre em mente essa grande verdade. O Deus do céu é quem nos dará o êxito. Amém? Então, quais são as brechas que você precisa fechar? Às vezes é relacionamento familiar, a coisa não está boa, pastor, em casa o negócio. Às vezes é problemas. A lista segue, a lista é grande. Mas quando a gente chega na igreja, o Senhor nos traz porque Ele deseja falar no nosso coração. Ele precisa consertar algumas coisas. A porta não pode continuar aberta, você precisa fechar a porta na cara do inimigo. Nós somos chamados essa noite a isso, a reparar brechas. Às vezes é palavras, às vezes a maldição entra pelas palavras. São tantos palavrões às vezes. Tem palavras que doem mais, às vezes, que um tapa. Quantas coisas, quantas legalidades. Vamos orar a Deus porque esse desejo de consertar, de ter vida nova, possa brotar no nosso coração. Vamos orar. Quando as coisas parecem que a aparência está boa, mas lá no interior, cada um sabe quais são as suas necessidades, quais são os problemas, o que tem doído, o que tem machucado, o que tem ferido. Aí o Senhor nos traz para restaurar a nossa comunhão com Ele, restaurar a nossa vida com Ele, poder viver essa vida de santidade que o Senhor pede. Vamos orar a Deus, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa nos dar fé, que possa nos dar bom ânimo, que possa nos dar coragem de tomar posição mediante algumas brechas que precisam ser fechadas. É preciso renunciar a pecado, é preciso renunciar a velhos hábitos, para que o Senhor comece a trabalhar de forma nova. Deus Ele vai arrancar aquilo que atrapalha, para depois Ele acrescentar o novo. Então, quando a gente chega perante o Senhor, para deixar o Senhor tocar, para deixar o Senhor restaurar, para deixar o Senhor fazer a obra, porque afinal de contas você foi chamado para ser sal da terra, e o sal, se perder o sabor, vira areia, e não edifica nada, não serve para nada. Vamos orar a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus.